bom que você está aqui, que a gente está junto. Tenho certeza que vai ser um tempo muito bom de crescimento para todos nós. Vamos orar. Senhor, nós queremos te entregar a nossa vida nas tuas mãos. Ó Pai, eu te agradeço pela vida de cada um aqui presente, para aqueles que estão chegando. Nós te louvamos, pedimos a sua bênção e o seu favor sobre nós. Consagramos ao Senhor esse novo projeto de crescimento para todos nós, para a nossa igreja, para as nossas famílias. Que o seu nome seja glorificado. Pai, a tua palavra diz: consagre ao Senhor todos os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Nós cremos nessa palavra e consagramos esse novo plano, esse novo projeto ao Senhor, para que ele seja bem-sucedido e o sucesso é o nosso crescimento. Nos abençoa com a sua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos começar. Quero começar já esse tempo nosso, crendo que é um tempo de crescimento pessoal, um crescimento para todos nós. E a partir do nosso crescimento, tudo que a gente está envolvido cresce também. Quando eu cresço, a minha família cresce, a igreja que eu estou cresce, porque todo crescimento coletivo ele parte do crescimento individual. Não existe outra forma. Para o meu coletivo que eu estou inserido crescer, eu preciso crescer de forma individual primeiro, senão isso não acontece. Então, nós precisamos crescer. E uma definição de liderança, a gente está estudando aí, foi muito boa, inclusive as aulas que nós tivemos, a aula do Everton que nós tivemos no domingo. Uma definição de liderança, segundo o livro Um Monge Executivo, que é um livro que eu aconselho a leitura, é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem com vontade, visando atingir os objetivos do bem comum. Então, quando eu lidero, eu influencio um grupo para trabalharem com vontade para alcançar um objetivo em comum. Então, eu aqui, enquanto líder da minha casa, eu preciso influenciar todos aqui a trabalharem com vontade para junto nós alcançarmos esse objetivo em comum. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que todos nós estamos inseridos num lugar que nós precisamos influenciar. Agora, quais os objetivos da minha família? Quais os objetivos da empresa que eu faço parte, que eu estou inserido ou até que eu sou o dono? Quais os objetivos da igreja que eu estou inserido? Eu só quero dar hoje só uma introdução mesmo, e eu vou falar hoje algumas situações também da nossa igreja, mas nas próximas não vou falar da nossa igreja, vou falar só sobre essa questão de liderança para que outras pessoas que de repente não sejam da nossa igreja possam ser também alcançadas através desse tempo. Então, quando eu entendo que a minha família tem objetivo, a empresa que eu estou inserido tem objetivo, a igreja que eu estou inserido tem objetivo, eu preciso de uma liderança para me fazer trabalhar, ou eu preciso ser líder para fazer outros trabalharem com vontade para alcançar esse objetivo. Então, pensando na nossa igreja, o objetivo da nossa igreja é alcançar os perdidos, consolidar os novos, capacitar os membros. E uma definição, né, da nossa igreja, segundo o manual, fazer discípulos semelhantes a Jesus. Então, objetivo da nossa igreja, ou toda a igreja, alcançar os perdidos, consolidar os novos, capacitar os membros, fazer discípulos semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo da nossa igreja. Se nós tivermos, eu quero passar a visão desse tempo, que quando eu estava orando, né, pedindo a Deus para levantar trabalhadores, uma oração que Jesus nos manda fazer, né? É interessante que essa é uma oração que Jesus fala que nós precisamos fazer, bem específica. Ele fala que a gente tem que orar para se relacionar com Deus. Mas só para essa situação específica, Jesus fala, você tem que orar por isso.
Outras situações, ele não fala para a gente orar por outras situações de forma específica, né? Um ou outro, mas essa é muito específica. Peça ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara. Ele fala para a gente orar sobre isso. E essa é uma oração que eu faço e estava fazendo quando me veio, eu creio que Deus falou ao meu coração a frase, me lembrou, né? O Espírito nos lembra aquilo que a gente já aprendeu, sobre uma frase ou uma oração que John Wesley foi um avivalista na Inglaterra, fundador da Igreja Metodista, pai também da nossa teologia. Ele fez essa oração e essa frase ficou marcada na história. Dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Então, quando ele fala essa frase e ele faz essa oração, essa frase saltou ao meu coração e eu falo, precisamos de 100 líderes. Nós precisamos levantar 100 líderes. Então, nasce essa ideia dessa escola de líderes para nós, nos próximos 2 anos, levantarmos 100 líderes. 100 líderes, 2 cultos, muitas pessoas cuidadas. Nós precisamos, esses são os objetivos da nossa igreja. E agora, eu quero perguntar para você, não precisa me responder, mas eu quero que fazer uma pergunta. Todos nós já nascemos líderes? Eu acredito muito dentro daquilo que o Everton nos ministrou no domingo, que Deus plantou dentro de nós a semente da liderança. Ele, quando Deus nos criou, trazendo aí a lembrança à aula do Everton, Deus falou para o homem: governe sobre a criação. Governe sobre a criação. E quando todo lugar onde tem 2 pessoas é a oportunidade de um se tornar líder, ou a necessidade de um liderar. Porque se existem 2 pessoas ali, alguém vai ter que dar as coordenadas. Alguém vai ter que dar as coordenadas, né, as orientações. Então, quando existem 2 pessoas no mesmo lugar, alguém tem que liderar. Se existe só uma, também. E no final a gente vai ver. Eu moro sozinho numa ilha deserta. No final a gente vai ver a necessidade de eu ser líder também, mesmo sozinho. Então, se todo mundo nasce com essa semente de liderança, por que que nem todo mundo é líder, né? Entre aspas. Por que que nem todo mundo... E quando eu falo líder, pessoal, eu não estou falando sobre a questão de liderar um ministério. Se todo mundo for líder de um ministério, né, a gente vai ter milhões de ministérios na igreja. A gente vai ter milhões de ministérios na igreja. Não é sobre ministérios. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas a alcançar um objetivo, a trabalharem com vontade para alcançar um objetivo. Quero que você fique com essa definição na sua mente. Trabalharmos juntos para alcançarmos um objetivo. E alguém vai precisar ser o líder nessa situação. Não tem outro jeito. Então, infelizmente, muitos perdem essa semente ou essa capacidade de liderar porque são podados na infância. E agora eu chamo a nossa atenção enquanto pais para nós tomarmos cuidado para, às vezes, não podarmos os nossos filhos na infância ou na adolescência, podarmos a liderança deles. Porque eu acredito que talvez muitos de nós fomos podados na nossa infância. A gente ia falar alguma coisa, a gente ia falar, não tem que ser assim, quem manda aqui sou eu. Você é criança, você não pode falar. Você fique quieto, você não decide nada. A gente não deixava a criança se expressar. Quando a criança ia fazer alguma coisa, a gente não deixava ela fazer. Vocês já perceberam que algumas crianças, elas têm uma veia de liderança muito forte, só que elas reúnem as outras e falam, por mais que seja bagunça, ela comanda a bagunça, mas muitas vezes nós pais, ou até os nossos pais, de forma inconsciente, isso não é... Ninguém faz isso caso pensado, né? Vou podar ele para ele não ser líder. Ninguém faz isso, mas acaba acontecendo. E aí somos ou fomos podados e a gente acaba podando também os nossos filhos. A gente precisa pedir muita ajuda de Deus para a gente não podar a liderança dos nossos filhos. Pelo contrário, potencializar
a liderança dos nossos filhos, seja na infância ou seja na adolescência. E alguns perdem também por situações que acontecem na vida, algo que deu errado, né? Alguma coisa que aconteceu. Falando por experiência, eu me lembro que na minha infância, quando eu treinava em um clube lá em Juiz de Fora, eu jogava, mas eu ficava gritando com o time. 10 anos. Volta, faz isso, faz aquilo. Isso é uma questão de uma veia de liderança que estava correndo dentro de mim. Mas na minha adolescência, quando eu tive problemas familiares, isso foi perdido. Eu fiquei retraído e agora eu não conseguia mais liderar, tanto que eu fiquei com. Lembra que eu falava que eu tinha muita vergonha quando eu entrei para a igreja? Porque eu perdi nesse período de adolescência por causa de podas. Você não sabe, você não faz, os outros são melhores. E palavras que são faladas que vai podando essa semente, esse fruto de liderança que todos nós nascemos, que Deus coloca dentro de nós. Agora, eu preciso reaprender isso para conseguir liderar. Eu já não queria, agora eu fugia dessa questão de liderar, não queria mais liderar. Quando surge uma necessidade na igreja e eu sou jogado dentro dessa situação para liderar os jovens. Então, fui podado, depois fui forçado a aprender a liderar como precisava. Então, eu ouvi uma frase essa semana que me marcou muito. Não coloque ovos vivos debaixo de galinha morta. Vou repetir. Não coloque ovos vivos debaixo de galinha morta. Por quê? Porque o ovo não choca, porque não vai gerar vida, porque não vai mudar nada, não vai sair do lugar, vai ficar o ovo ali, vai apodrecer o ovo, porque a galinha está morta. Não tem a temperatura quente do seu corpo para gerar a vida no ovo. O que eu estou querendo dizer isso? A importância da pessoa que lidera. Às vezes nós, na nossa infância, a questão de liderança dos nossos pais, porque pegaram dos pais deles, porque as pessoas que estavam à nossa volta eram, entenda, uma galinha morta. E a gente não gerou uma mudança em nós, não gerou uma vida em nós, não gerou um movimento em nós e a gente ficou travado naquele lugar. A importância da liderança, porque é a liderança que gera vida, a liderança que gera mudança, a liderança que gera crescimento. Eu quero dizer algo muito importante para você. Os nossos filhos são ovos vivos. O seu filho é um ovo vivo. E você não pode ser, eu não posso ser uma galinha morta. Está nas nossas mãos um ovo vivo para ser gerado. Ninguém aqui pode ser uma galinha morta. Está nas nossas mãos essa responsabilidade. Um novo convertido que chega na igreja é um ovo vivo. Ele está ali precisando, entenda, ser chocado, ser gerado. Quem vai fazer isso? São os líderes. Agora, se for uma galinha morta, não gera nada. Ele vai ficar ali, vai estragar, porque vai gerar um problema, ou vai gerar um crítico, vai gerar alguém que não faz nada, mas reclama de tudo. É um problema. Por isso, nós precisamos ser líderes que geram. Por isso, eu preciso que você seja esse líder que gera. Todos nós, eu quero repetir isso, todos nós temos essa semente de liderança dentro de nós. Você tem essa semente. Nós precisamos fazer essa habilidade brotar. Você tem. E porque liderança, ela é uma habilidade que pode ser adquirida, pode ser desenvolvida, pode ser potencializada. Eu quero aqui enfatizar. Alguns já nascem com isso muito forte, uma liderança muito forte. Outros, aqueles que não nascem tão forte e alguns que perdem, pode ser adquirido. Alguns são forçados a aprender, né? São forçados eu estudei, eu quis aprender, mas tem gente que é forçado a aprender. Como eu falei, o meu caso. Não tem ninguém para liderar os jovens. Você vai ter que liderar os jovens. Não, mas eu tenho vergonha, eu não posso. Eu fui jogado naquela situação, não quero. Eu fui forçado a aprender a liderar. E aí eu fui ler, e aí eu fui orar, e aí eu fui ser discipulado por alguém. Até aprender, ainda estou aprendendo, não sei nada ainda. E todos nós precisamos aprender. E aí, em algum momento da vida, a nossa liderança vai precisar aparecer.
em algum momento, em alguma situação, ou na sua família, ou na sua empresa, ou no seu dia a dia, ou na nossa igreja, em algum momento, a liderança que está dentro de nós vai ser forçada a aparecer. Porque se ela não aparecer, o ambiente que a gente está trava. O ambiente que a gente está trava e vai esperar uma resposta de nós. Então, é melhor que a gente hoje, através desse tempo dessa escola de líderes, desenvolva a nossa liderança. Então, entendendo que liderança é uma influência que eu exerço sobre outros para trabalharem com vontade para alcançarmos um bem comum, qual o caminho para a nossa liderança? Líder é um compromisso que requer esforço, vai requerer de nós um esforço. E aí está o problema de muitos não quererem ser líderes. Muitos não querem ser líderes por quê? Porque é preciso um compromisso com esforço. Eu preciso ter um compromisso com esforço, disciplina. Disciplina. E a disciplina, ela tem como objetivo nos ensinar o que não é natural. Não é natural eu ter compromisso. Não é natural eu me esforçar com compromisso para ser líder. Então, a disciplina, ela me ajuda a tornar o não natural natural. Deu para entender ou ficou confuso? Quando eu exerço a disciplina, eu faço que aquilo que não era natural se torne natural. Um exemplo: é natural a gente fazer coisa errada. É natural uma criança fazer as necessidades na calça. É natural, ela está ali mesmo ela faz a necessidade dela. O que é preciso? Aprender a disciplina para ir ao banheiro. É natural uma criança fazer coisa errada. O que eu preciso? Discipliná-la a fazer o que é certo. Então, e daqui a pouco, aquilo que não era natural, através da disciplina, se torna natural. Agora eu sei que eu preciso ir ao banheiro, vou ao banheiro. Eu estou com vontade de fazer uma necessidade, vou ao banheiro. Por quê? Porque a disciplina transformou o que não era natural em natural, ou o que era errado em certo. Então, a disciplina é realizar o que é necessário e não apenas o que eu desejo. Quando eu entendo que disciplina é realizar o que precisa e não o que eu quero, eu vou entender que eu vou fazer muitas coisas que eu não gosto. Concorda comigo ou não? Vou fazer muita coisa que eu não gosto. Por quê? Porque precisa ser feito. Vamos ser sinceros. Se a gente fosse fazer só o que deseja, só o que gosta, segunda-feira até meio-dia é feriado. Só o que eu gosto? Se eu fosse. Quando eu estava estudando, quando eu trabalhava e estudava, eu falava assim: se eu fosse presidente, eu ia falar segunda-feira até meio-dia é quarta-feira de cinza, até meio-dia é feriado. Só depois do meio-dia é trabalho. Por quê? Porque a gente está cansado no final de semana. E segunda-feira, às vezes, é uma tortura. Outras coisas que a gente pode pensar que talvez a gente não faria. Se a gente fosse fazer só o que gosta, a gente não teria estudado, a gente não teria entrado talvez na profissão que a gente está, porque fez porque precisava. Uma criança, ela não gosta de escovar o dente, não gosta de tomar banho, mas a gente tem que discipliná-la para fazer. Até que hoje, a gente, enquanto adulto, entende que precisa ser feito, mesmo que não goste. Ou não gosto, mas agora eu entendo que precisa ser feito. Então, a disciplina me faz realizar o necessário e não apenas o que eu desejo. Mas como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir ter disciplina? É muito difícil. A palavra discípulos, ela já puxa essa questão da disciplina. Discípulos, disciplina. É impossível ser um discípulo sem disciplina. Então, e aqui é a questão que eu falei lá no começo. Mesmo se tiver só você em um lugar sozinho, em uma ilha deserta, você vai precisar ser líder. Por quê? Porque eu vou precisar de autoliderança. É impossível, é impossível eu executar qualquer coisa na minha vida se eu não conseguir liderar a mim primeiro. Você precisa liderar você primeiro. E aí que entra a autoliderança.
liderança. A primeira pessoa que eu lidero sou eu. Eu não quero, eu não gosto, eu não estou com vontade, mas eu vou fazer porque precisa ser feito. Eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar porque preciso. Eu não estou com vontade de ler, de estudar isso, mas eu vou fazer porque preciso. Eu não estou com vontade de trabalhar, mas eu vou trabalhar porque preciso. Isso é autoliderança. Eu entender que eu preciso liderar a mim. Quando eu entendo que eu preciso liderar a mim, eu consigo ter disciplina para crescer e liderar outros. Agora, se eu não conseguir liderar nem a mim mesmo, eu não vou conseguir liderar ninguém. Eu não vou conseguir ajudar ninguém. Eu não vou conseguir liderar a minha família, os meus filhos, porque eu não consigo liderar a mim. Se eu preciso orar agora, eu pego no celular, gasto todo o meu tempo no celular, porque fala a verdade, se a gente não se liderar, a gente gasta horas rolando feed. Nem posta nada para, pelo menos, gerar um conteúdo, só rolando feed. Mas a autoliderança entra onde? Eu vou olhar o Facebook aqui, mas eu vou sair e vou fazer o que preciso fazer. Autoliderança. Eu vou ler, esse meu tempo aqui é de leitura, esse meu tempo aqui é de fazer nada. Então eu posso ficar ali no feed. Esse meu tempo aqui agora é para orar. Isso é autoliderança. Então, para eu liderar, eu preciso desenvolver a minha influência, ter compromisso com esforço, ter disciplina e autoliderança. Gente, se eu conseguir aplicar isso, desenvolver minha liderança, minha influência, ter compromisso com esforço, ter disciplina e autoliderança, eu vou conseguir aumentar ou potencializar a liderança que já tem dentro de mim. Eu vou conseguir potencializar isso. E hoje, eu e a pastora, a gente sempre vem conversando, sempre conversa sobre os nossos desafios pessoais e coletivos também. Hoje ela me falou uma frase assim que eu falei, meu Deus, essa frase assim, é a frase que eu preciso aplicar na minha vida. E ela falou: ninguém cresce respeitando os próprios limites. A gente cresce quando rompe os próprios limites. E eu quero te fazer lembrar quando você foi pai ou foi mãe. Eu não sei você, mas eu vou falar aqui em casa. Tinha noites que eu pensava, não vou aguentar. Essa criança não dorme. Eu vou dormir, ela vai ficar acordada aqui, meu Deus, não vou aguentar. Esse choro que não para, eu não vou aguentar isso. E a gente aguentou. Às vezes por dias seguidos. A gente chegava, meu filho foi muito bonzinho. Glória a Deus, dê glória a Deus. Aqui em casa não foi. E a gente tinha vezes que a gente pensava, não vou aguentar isso não. Aí quando cresce, a gente vai lá e tem outra ainda. Aí, eu te contar um negócio. Aí, mas A gente, mas a gente pensou que estava no limite, não estou no meu limite de cansaço. Essa criança dorme de dia e fica acordada de noite. Agora quando ela está dormindo, eu tenho que fazer as coisas. E agora ela está ali. Às vezes tinha vontade de ir lá acordar ela de dia para ver o que é bom ser acordado. Mas a gente pensou, estou no meu limite. E a gente sempre rompia esse limite. E a gente cresceu enquanto pai. Nos seus estudos, quando você de repente teve que estudar, fazer uma faculdade, trabalhando e estudando, você pensava, não vou aguentar. E você conseguiu, rompeu os seus limites. No seu trabalho, tinha vezes que você pensava, não vou aguentar, estou muito cansado e não vou dar conta. E você rompeu os seus limites. Então, ninguém cresce respeitando os próprios limites. Eu não consigo aprender. Isso é uma limitação que tem que ser rompida. Eu não consigo ler. Isso é uma limitação que tem que ser rompida. Eu não consigo liderar. Isso é uma limitação que tem que ser rompida. A gente só cresce quando rompe os próprios limites. Porque a gente conseguiu romper tantos limites e a gente cresceu enquanto pais, enquanto no estudo, no trabalho. Então, por que não agora no nosso crescimento pessoal? Por que não para Jesus? Então, e o que eu quero já caminhar para o fim desse nosso tempo aqui, porque nós precisamos romper os nossos limites pessoais para crescermos. Então, quais limites? Desenvolver a sua influência, ter um compromisso com esforço, ter disciplina e ter autoliderança. Você precisa disso.
Quando eu conseguir romper esses limites que às vezes estão na nossa mente, a gente cresce quando rompe os próprios limites. Então, com toda certeza, eu creio que na sua casa, no seu trabalho, na nossa igreja, vai ser muito diferente quando nós rompermos os nossos próprios limites dentro dessas situações aí. E aqui eu quero agradecer você pelo seu tempo, agradecer você pela sua dedicação. E nós vamos começar a ler o livro de Neemias, o nosso estudo. Nós já tá, acredito que já está encerrando, a gente vai cair, gente. Vou pedir para você voltar rapidinho, e aí em mais 5 minutos eu encerro, tá bom? Então, quando cair, eu vou jogar o link de novo no grupo, a gente entra de novo, em mais 5 minutos eu encerro. Vamos ser bem pontual, 45 minutos a gente vai utilizar aí nos nossos tempos. Só para eu poder dar o último recado aqui que precisa ser dado. Mas a gente vai estudar ou trabalhar em cima do livro de Neemias. Em cima do livro de Neemias. Então você pode lê-lo, você pode estudá-lo, que os nossos encontros vão ser trabalhados em cima do livro de Neemias. Dentro do livro de Neemias a gente vai crescer enquanto líderes aí, tá bom? Então, ore, peça a Deus, Senhor, me mostra aqui, anote o máximo de coisas que você puder. Por que que eu estou falando para você ler o livro de Neemias? Você vai ler. Quando a gente vier estudá-lo, não vai ser novo. E quando eu apresentar os princípios aqui de liderança de Neemias, isso vai abrir um leque dentro da sua cabeça. Isso vai abrir um leque na sua visão, porque você já vai ter tido contato com o material. E aí tudo vai ficar muito mais claro. Então, nós vamos estudar assim, um material muito bom mesmo, e eu creio que vai ser benção. E já entrando no assunto agora para a gente terminar, enquanto não cai, no dia 11 de abril, nós vamos ter um impacto missionário aqui na nossa igreja. Vai vir, eu não sei quantos participaram, vai vir o caminhão clínica, o clínica móvel aqui na nossa igreja para fazer um impacto de ação social junto com a JNI Distrital. Vai vir provavelmente um ônibus de jovens de lá do Rio para cá, para nós fazermos durante todo o dia. Não vai ser só de manhã, vai ser durante todo o dia. De manhã, o clínica, e à tarde, evangelismo com culto, provavelmente na praça, que nós vamos fazer. Vai ser algo que a gente nunca fez, e a gente vai precisar de toda ajuda e envolvimento possível. Por que que eu estou falando isso? Nós estamos enfrentando, precisamos vencer um problema de ausência repassada. Vou explicar. Ausência repassada. A Sofia, sem querer, né? Ausência repassada que está acontecendo. A gente chega, né? A gente chega e se envolve, mas daqui a pouco a gente parece que vem um pensamento que precisa ser erradicado da nossa igreja. Agora eu vou deixar os novos que estão chegando fazer. Esse é um pensamento que precisa ser dizimado, queimado pelo fogo. Em nome de Jesus, eu vou deixar agora os novos, quem está chegando, pelo amor de Deus. Não, isso não pode acontecer. E o problema é que isso vai repassando, porque aquele que fez isso tem influência sobre o que chegou. Aí daqui a pouco o que chegou vai para. E aí se torna um ciclo sem fim. Frisando essa questão até que eu comecei a falar, a gente precisa erradicar essa questão dessa ausência repassada, né? Agora eu vou deixar para quem está chegando fazer na misericórdia. Isso aí não pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tenho visto isso com o tempo, né? Nos musicais. O pessoal participava, chega. Não, agora eu vou deixar o pessoal que está chegando, eu vou deixar participar. E agora a gente está com dificuldade, porque parece que todo mundo está pensando isso. Com dificuldade de artistas cristãos do nosso musical aqui. Todo mundo está todo mundo pensando, né? Vou deixar quem está chegando. Irmãos, a gente precisa. Não só isso, mas outros trabalhos também. E aí isso está sendo uma influência negativa. Uma influência negativa, porque, como eu falei, todos nós temos uma influência sobre alguém. E aí, o que nós vamos fazer com essa influência?
que a gente possa utilizá-la para o bem. Vamos orar, vamos orar. Obrigado pelo seu tempo. Senhor, nós queremos te agradecer. Nós sabemos que o Senhor nos criou com um potencial. Por algum motivo, por situações da vida, muitos de nós fomos podados, neutralizados, mas nós estamos aqui para romper tudo aquilo que nos neutraliza e vivermos, ó Deus, todo o potencial que o Senhor nos criou para nós vivermos. Abençoa a nossa vida, que possamos exercer a liderança que está dentro de nós. Nos ajuda a sermos influência, a começar pela nossa casa, os ambientes que a gente vive e também na igreja. Nos usa, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, obrigado. Deus abençoe. Até amanhã no culto. Esteja presente. A gente celebrar ao Senhor Jesus. Deus abençoe.